dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 46 de Ezequiel. Veremos Ezequiel e os papéis essenciais de líderes sagrados. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 46 do livro de Ezequiel. Faltam apenas 2 capítulos para concluirmos o livro, pois ele tem 48 capítulos. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores. Nós estamos vendo a terceira e última parte do livro de Ezequiel. Já vimos a primeira e a segunda, a primeira do capítulo 1 ao 24, onde vimos os oráculos de advertência sobre a destruição de Jerusalém, e depois vimos uma sessão de oráculo contra essas outras nações. Agora estamos vendo a terceira parte, com foco nas futuras bênçãos de restauração que Judá gozaria após o exílio. Entre em nosso site, blog jamaisdesista.com.br, para você ter acesso à parte escrita dessa narrativa. Os ministros sagrados, continuação. Como já enfatizamos, estamos vendo nesse capítulo 46 a visão de Ezequiel sobre os ministros sagrados que deveriam orientar o povo de Deus gloriosamente restaurado. Estamos vendo as ofertas e dias santificados com os quais estavam profundamente envolvidos em continuação. Então, do verso 13 do capítulo anterior até o término deste capítulo 24, verso 24, estaremos vendo as ofertas e os dias santificados. Ezequiel previu os papéis essenciais que os líderes sagrados deveriam desempenhar em Jerusalém. Do verso 1 ao 8, veremos instruções relacionadas aos sábados e as festas da lua nova, e do 9 em diante, até o 24, veremos instruções referentes às ofertas. Em dias de solenidade e festa, o príncipe tinha permissão para ir até o limiar da porta leste do átrio interior. Nos outros dias, ele entrava e saía do meio do povo, a não ser que estivesse fazendo uma oferta voluntária. O príncipe também tinha privilégios especiais com referência à porta leste do átrio exterior. De sua posição privilegiada no limiar da porta inferior, o príncipe teria uma visão perfeita das ações que se desenrolavam no átrio interior e no grande altar. Entretanto, ele não poderia ir além desse ponto, uma vez que a entrada no átrio interior era restrita somente para os sacerdotes e para os levitas. As especificações para fazer a oferta do holocausto, verso 4, que o príncipe deveria trazer ao Senhor no dia do sábado, diferem das prescrições para as ofertas do sábado em Números 28, verso 9, onde são exigidas 2 cordeiros, mas nenhum carneiro. Já no verso 5, que diz que a oferta de manjares deve ser de 1 efa, veremos que, de acordo com Números 28, verso 9, a oferta de flor de farinha no sábado era de 2/10 de 1 efa. Novamente, Ezequiel funcionou como uma espécie de segundo Moisés e deu à futura nação uma legislação cerimonial. Também com relação à festa da lua nova, no primeiro dia do mês lunar, as especificações para essa oferta também diferem da legislação anterior em Números 28, 11, a qual exigia 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros machos. E ainda no verso 7 da oferta de manjares, teremos um novo contraste com Números 28, 12. Nessa visão de Ezequiel, desse Israel ideal, quando o povo da terra deveria vir perante o Senhor nas festas fixas, com tanta gente adorando regularmente no templo, seria também necessário um controle da multidão para assegurar um movimento de forma ordeira, principalmente porque Deus deveria ser cultuado em Israel todos os dias, manhã após manhã, e não como antes, em que a maior parte das legislações anteriores estipulava oferendas em dias determinados do calendário litúrgico do Antigo Testamento. Essas estipulações para ofertas diárias também diferem das práticas anteriores. Percebe-se assim em Ezequiel uma consideração pela restauração da lei davídica. No verso 17, ele fala do ano da liberdade, uma preocupação com o ano do jubileu, muito provavelmente uma referência ao ano do jubileu. Podemos perceber pelo texto do verso 20, que o culto do Antigo Testamento combinava sacrifício e oração, com refeição e atividade social. Essas regulamentações especificavam o local onde os levitas deveriam
preparar as ofertas para a refeição sacrificial que seria comida pelos adoradores. O capítulo 26 começa dizendo: assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio interior, que dá para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova, ela também se abrirá. E o verso de número 24 diz: então me disse, estas são as cozinhas onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. O objetivo do sacerdote com o cozimento das ofertas pela culpa e pelo pecado e com o processo de assar a oferta de cereal que deveriam ser levadas para o pátio externo era a consagração do povo. Todos os que ministravam no templo deveriam cozinhar os sacrifícios do povo em saliências de pedra, com lugares para o fogo, construídos em toda a sua volta, debaixo da saliência que ficava em volta de cada um dos 4 pátios pelo lado de dentro. Considerando o objetivo do sacerdote, que é a consagração do povo, ou a santificação dele, verso 20, em nosso estudo e reflexão deste dia, deparamos-nos com algo muito interessante que compartilhamos a seguir, sobre os profetas, os sacerdotes e os reis no Antigo Testamento. Havia no Antigo Testamento 3 ofícios, 3 classes de pessoas que exerciam funções diferentes na nação teocrática de Israel. Eram eles os profetas, os sacerdotes e os reis. Profeta era a boca de Deus ao povo. Êxodo 7, 1, 20, 18 a 19. Aquele que atuava como mediador, o profeta, entre Deus e o povo, proclamando a vontade e o caráter de Deus ao seu povo. O sacerdote era a boca do povo diante de Deus. O profeta era a boca de Deus ao povo. O sacerdote era a boca do povo diante de Deus. Representava o povo diante de Deus e isso ficava claro em suas vestes. Consultavam então eles representavam o povo de Deus e pelas suas vestes, consultava a Deus quando o povo tinha dúvidas, bem como agia como juiz representante de Deus. Usava uma espécie de tiara com a inscrição Santidade ao Senhor, dependia da ação do Espírito de Deus para desempenhar o ofício, precisavam ser puro por meio dos sacrifícios que fazia por si mesmo antes de atuar. O rei. O ofício real envolvia o governo da nação diante de Deus e conforme as suas leis. Os profetas, sacerdotes e reis do Antigo Testamento tinham ministérios completamente vinculados à lei. O profeta a pregava, o sacerdote aplicava pessoal e especificamente, o rei fazia cumprir nacionalmente. Jesus Cristo é profeta, sacerdote e rei. João Calvino popularizou a noção de Cristo como aquele que cumpre os 3 ofícios do Antigo Testamento, Institutas 2,15. Desde então, muitos outros têm escrito sobre o assunto. Deve-se notar a priori o nome Cristo. Este nome significa literalmente ungido, exatamente o ato que uniu os 3 ofícios do Antigo Testamento. Os catecismos de Westminster, o breve e o catecismo maior, nos ajudam a entender como Cristo desempenhou os 3 ofícios. No breve catecismo, pergunta 23, que funções exerce Cristo como nosso Redentor? Resposta, Cristo como nosso Redentor exerce as funções de profeta, sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação como no de exaltação. Pergunta de número 42, por que nosso mediador foi chamado Cristo? O nosso mediador foi chamado Cristo porque foi, acima de toda a medida, ungido com o Espírito Santo, e assim separado e plenamente revestido com toda a autoridade e poder para exercer os ofícios de profeta, sacerdote e rei da sua igreja, tanto no estado de humilhação como na sua exaltação. Pergunta 43, como exerceu Cristo o ofício de profeta? Cristo exerce o ofício de profeta, revelando a igreja em todos os tempos pelo Espírito e pela palavra de Deus, por diversos modos de administração,
toda a vontade de Deus em todas as coisas concernentes à sua edificação e salvação. Mateus é um dos livros bíblicos que mostra de maneira mais completa Jesus Cristo como esse profeta. Pergunta 44. Como Cristo exerce o ofício de sacerdote? Cristo exerceu o ofício de sacerdote, ou exerce, oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício, sem mácula a Deus, para ser a propiciação pelos pecados do povo e fazer contínua intercessão por esse mesmo povo. Hebreus é o livro mais claro em mostrar o sacerdócio perfeito de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram designados por Deus para oferecerem sacrifícios. Eles também ofereciam orações e louvores a Deus em favor do povo. Ao agir assim, santificavam as pessoas ou tornavam aceitáveis a presença de Deus, se bem que de forma limitada no Antigo Testamento. No Novo, Jesus Cristo tornou-se o grande sumo sacerdote. Ele também é tema abordado na Carta aos Hebreus. Pergunta 45. Como Cristo exerce o ofício de rei? Cristo exerce o ofício de rei, chamando do mundo um povo para si, dando-lhe oficiais, leis e disciplinas para visivelmente o governar, concedendo a sua graça salvadora aos seus eleitos, recompensando sua obediência e corrigindo-os em consequência dos seus pecados, preservando e sustentando-os em todas as suas tentações e sofrimentos, restringindo e subjugando todos os seus inimigos e poderosamente ordenando todas as coisas para a sua glória e para o bem do seu povo, e também tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e também não obedecem ao Evangelho. O cristão, como profeta, como sacerdote e como rei. Somos convocados por Deus para seguir os passos de Jesus Cristo, sempre em favor do povo e para o povo, levando-se em conta em Deus em suas leis. O chavão é esse, a favor do povo e para o povo. Como profeta, o profeta fala ou prega a palavra de Deus. Ele é o arauto do rei. Somos chamados para exercer o papel de boca de Deus dentro e fora da igreja. O profeta é aquele que anuncia lei, vontade e instrução de Deus ao povo, ou pessoalmente, portanto, como profetas devemos levar conhecimento de Deus aos que não têm, mensagem de arrependimento aos pecadores em público ou em particular, palavras de ânimo e esperança aos desanimados e fracos. E como sacerdote? O sacerdote sacrificava em favor do povo para Deus. Ele é a boca do povo diante de Deus. Como rei, dentre os principais objetivos de Deus na criação do homem estava o dominar sobre a terra, o mar, o ar. Gênesis 1, 28. Esse domínio foi perdido pelo homem na queda, mas em Cristo há a possibilidade de novamente exercermos nosso papel. Devemos, portanto, lembrar que os reis tinham função de governar, de preservar e fazer justiça nos parâmetros da lei de Moisés. Assim nós, em todos os contextos em que Deus nos coloca em posição de governo, no lar, na igreja, no trabalho, na sociedade, devemos nos lembrar que somos os seus gerentes, como Adão, fazendo tudo para a glória de Deus, conforme 1 Coríntios 10, 31. Ainda como Adão, também somos chamados para cultivar e para guardar a criação de Deus. Temos sido colocados entre o povo, sejamos fiéis e receberemos muito. Em Cristo estamos assentados nos lugares celestiais. E assim como o reinado de Cristo patente na igreja, mas escondido no universo, se tornará patente em sua vinda. Na sua vinda, o nosso papel de reis também será evidenciado para todos os olhos. Confira aí Apocalipse 22, verso 5, capítulo 3, verso 21 e 1 Coríntios 6, do verso 2 ao 3. Que Deus faça de nós verdadeiros profetas, verdadeiros sacerdotes e verdadeiros reis, seguindo os passos do nosso Mestre e também do nosso Senhor. Confira aí tudo isso aí que está escrito no jamaisdesista.com.br. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 47, um rio de vida fluindo do templo. Muito interessante esse capítulo, não perca amanhã. Inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso blog e site Jamais Desista, onde a parte escrita está toda lá. Tem muita informação que eu passei aqui, bastante, vale a pena você
conferir, estudar passo a passo e aprender, porque tem muita coisa para aprender, para pregar, para ensinar esse povo de Deus. Nossa loja virtual, semeadores.com.br. Lá você tem Bíblia, camiseta, boné, tem tudo que você precisa para o seu deleite espiritual, livros, materiais, apostilas. Às 8h30, Momento Missionário na Igreja Os Semeadores. E isso na rádio, né? radio.ossemeadores.com.br. E às 15 horas, esse Momento Missionário com o pastor Johnny Ramos. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Em nome de Jesus. Amém.